Olá, meu povo. Hoje a nossa palavra é Eclesiastes 3. Vem que Deus quer falar com você. Hello, meu povo. Senti de vir aqui conversar com vocês a respeito do tempo. Gente, como é difícil, né, a gente aguardar o tempo. Mas a palavra de Deus diz que é tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu. E quando nós se colocamos nesse lugar do tempo de espera, né, das coisas acontecerem, a gente planeja muitas coisas, mas o tempo ele vai dizer, né, como será, né? E eu andei preocupada com muitas coisinhas, né? E uma palavra que eu recebi foi: Esther, sua casa já está pronta. Sua casa não precisa de mais nada por enquanto, ela já está pronta. Isso já ficou anexado em mim, né, na minha mente, essa palavra liberada. Aí eu olhei pra minha casa hoje e falei: realmente, minha casa já está pronta. Falta poucos detalhes, mas o pouco que eu tenho foi aquilo que eu almejei conseguir no tempo de Deus, no tempo certo, né? E para muitas pessoas esse tempo não ia chegar, mas não foi sobre a expectativa humana que fez Deus agir a meu favor. Foi Deus agindo para que as pessoas vejam, né, que o tempo é dele, né? Que tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. E no tempo dele. Demorou muito tempo, né? Teve dias que eu achei que não iria sobreviver, né? Porque eu pedi a Deus no meu cantinho, né, com os meus filhos, e esse tempo nunca chegava, demorou muito. Eu não reclamava, né, mas eu ansiava por esse momento, né? E o tempo chegou, e quando eu vi, né, foi até minha prima que disse isso: essa casa já está pronta. Eu agradeci, porque às vezes nós temos já aquilo que a gente desejamos, e mesmo assim a gente queremos mais e mais e mais e mais, e não agradecemos, né, por que nós temos. Claro que eu agradeci, não estou dizendo que tem situações que a gente esquece, né, daquilo que a gente já alcançou e deixa de agradecer. E essa palavra que eu deixo para vocês hoje, né, se alinha ao tempo. Eu costumo dizer que o tempo, ele mostra, né, as qualidades e os defeitos. É somente o tempo que vai mostrar, né, as qualidades e os defeitos. Eu posso dizer o que for de mim, mas o tempo vai mostrar quem eu realmente sou. Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa sincera, se eu sou uma pessoa transparente, se eu sou uma pessoa verdadeira. Tudo isso é o tempo que vai mostrar. Não é 1 minuto, 2 minutos, 1 hora de conversa que vai fazer com que vocês vejam quem sou eu. É o tempo que vai dizer. De repente você está me assistindo aqui hoje, mas daqui a 2 anos você vai voltar para me assistir novamente. E aí você vai dizer: nossa, o tempo mudou ela. Nossa, o tempo não mudou, ela continua a mesma pessoa, com as mesmas palavras de Deus, né, trazendo ânimo, força pra gente, né? E teve um tempo que eu vi ela cantando, né, e chorando. Ah, nossa, hoje eu tô vendo que o tempo dela já tá de alegria, né? Então há tempo para todas as coisas realmente debaixo do céu. Então, hoje eu venho trazer essa palavra para vocês, né? Esperem um tempo mesmo. Eu costumo dizer também que Deus me deu essa palavra, que o céu seleciona, né? Ao decorrer do nosso tempo, o céu seleciona quem vai viver as promessas com você e quem só vai ver. Então, isso também, o tempo de Deus, Deus é paciente, o tempo de Deus vai selecionar também quem vai viver a totalidade da promessa. Hoje, né, eu tenho, igual minha prima falou comigo, eu guardei essa palavra: Esther, você já tem tudo na sua casa. Hoje eu tenho aquilo que eu pedi, né? Mas o tempo, né, o tempo de Deus vai selecionar as pessoas que vai ver a totalidade. Tudo pronto, né? Eu tenho o suficiente hoje, mas faltam muitas outras coisas. Mas o tempo vai dizer quem vai vir aqui e vai ver a totalidade da promessa. Quem vai vir, né, na minha casa própria um dia e vai ver a totalidade dessa promessa, né? Porque às vezes as pessoas esperam, né, que o tempo delas seja realizado na nossa vida, né? Que assim, por exemplo, você não conquistou nada ainda, né? Você não tem nada, né? Mas assim, as pessoas criam expectativa no tempo dela. Mas o tempo de Deus é totalmente diferente. De repente a pessoa está esperando: não vai acontecer agora não. E amanhã tem uma bela de uma surpresa. E Deus mudar a sua vida da noite pro dia. Porque Deus tem essa capacidade de mudar uma história da noite pro dia, né? E é nessa palavra também que eu ouvi, né, da pastora Raquel Lima, acho que é pastora, né, gente? Me perdoa se eu estiver errado. Que ela disse no dia que eu estava no culto lá, né, na Penha, e ela falou assim: você acredita que Deus pode mudar a sua história da noite pro dia? Isso foi guardado em mim. E todo dia que eu me lembrava dessa palavra, eu falava: Deus, só o Senhor tem poder para mudar a minha história da noite para o dia, né? Então faça isso, muda a minha história, né? Então Deus tem feito aquilo que está dentro do tempo, né? Nada foge do controle do Senhor. Às vezes a gente reclama da chuva, né? Mas a chuva chega no tempo certo, o sol no tempo certo, tudo precisa ser harmonizado, controlado, né? De repente o sol está precisando, né, daquela chuvinha, daquela chuva seródia, né? E aí Deus manda. Às vezes o sol está precisando de sol e Deus manda, né? E a gente fica reclamando: poderia estar assim, mas Deus é quem sabe, foi Ele que criou tudo, então Ele sabe o tempo certo do sol, da chuva, né, sair, né? Então nós temos que glorificar, agradecer ao Senhor, né? Eu estava reclamando um pouquinho, vou confessar, estava com muito frio. Agora o raio do sol está saindo, um pouquinho mais tarde, não vou dizer que vai ficar com sol, mas já sai um raiozinho. Então, assim, tudo é no tempo de Deus, né? Tudo tem seu tempo, Ele sabe a medida de tudo. Então, vamos crer, continuar firmes no Senhor. Como disse, há um tempo para todas as coisas, né? Teve dias que eu estava triste, alegre, chorando, e hoje vocês estão me vendo sorrindo. Algo aconteceu,
né? Enquanto eu dormia, algo aconteceu. Enquanto eu dormia, descansava minha mente no Senhor e orei pela minha mente, pelo meu coração nesse dia. Algo no mundo espiritual estava acontecendo. Então nós também temos que impor as mãos sobre nossas cabeças, nossos corações e declarar: Senhor, limpa minha mente, meu coração, tira todas as raízes que não pertencem ao Senhor, que me trazem dores, que me trazem tristeza, que Deus traz com certeza o bálsamo e a alegria que você está precisando nesse dia, tá? Então é isso, gente. Há tempo realmente para todas as coisas. E eu aguardo esse tempo, né, de Deus que Ele disse que ia cumprir, né, promessas na minha vida. Eu aguardo esse tempo ansiosa para viver, porque eu falo para Deus que eu não tenho mais nada nessa terra além dos meus filhos e Ele. Né? As únicas coisas de bem que eu tenho nessa vida são os meus filhos e o Senhor. Então, que o Senhor cumpra suas promessas sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e que o Senhor continue me direcionando a minha casa, para que nós possamos viver, né, essa promessa, que os meus filhos vivam comigo a promessa do Senhor, e que eu possa levar eles, carregar eles comigo, para que eles possam ter um legado, né, de que eu vi sim, né, o tempo difíceis, né, vi sim o tempo de abundância, mas também vi cada palavra que foi liberada para minha mãe sendo cumprida. É isso que nós temos que ansiar, que nossos filhos vejam, que eles contemplem com os olhos, para que lá na frente, quando nós pais e mães não estiverem aqui, eles venham ser testemunha viva daquilo que o céu cumpriu sobre as nossas vidas. Então que eles possam continuar o legado de levar, né, essa verdade viva, que eles não só ouviram falar, mas também andaram com essa verdade. Então é sobre isso que eu carrego hoje, né, pode me faltar tudo, pode me faltar tudo, e que todas as promessas do Senhor venham ser cumpridas na nossa vida, que haja um legado de fé, de esperança, de milagre. E é como também eu ouvi, né, um pastor dizendo que... Ele dizendo não, eu vi um vídeo que o pastor estava andando na esteira, né? Não sei se estava na academia, no condomínio no qual ele morava, e o filho do lado assistindo. Daqui a pouco ele foi para um aparelho e começou a imitar o pai, né? Ali malhando, né? Então nós somos espelho dos nossos filhos mesmo, gente. Eles só vão ser aquilo que eles veem em nós. Então que nós possamos, que eles possam ver sobre nós verdade, que eles possam ver em nós força do Senhor, que eles possam ver a gente chorar, mas no outro dia se alegrar no Senhor e entender que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é o fôlego de vida qual nós precisamos e que eles também precisam. Que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Que nós não possamos deixar de anunciar esse Deus maravilhoso, que todos possam nos abandonar, menos o Senhor. É difícil passar pela dor, pelo processo, mas o Senhor está selecionando pessoas para viver o propósito junto de você. Ele está limpando seus caminhos, há tempo para todas as coisas. Tem tempo que as pessoas vão caminhar com a gente, mas, como eu disse aqui, não vão viver o propósito que a gente vai ver, mas não vão viver. O céu está selecionando quem vai ficar ao seu lado. Isso não é soberba, gente. Não é dizer que eu vou ter uma vitória enorme e que isso eu vou, né, jogar na cara do irmão, da irmã. Não é isso. É que o céu, ele realmente seleciona. Eu tinha muitas amizades. Hoje eu conto a dedo quantas amizades eu tenho. Tem pessoas que não ficam 24 horas comigo, mas eu sei que eu posso contar com elas. Né? Nem aquela pessoa que fica 24 horas na sua casa que é seu amigo. Tá? De repente a pessoa está de longe, mas está intercedendo por você. Não está falando nada, mas o céu está revelando coisas sobre você, a seu respeito. Então eu acredito muito nisso. Aquilo que você não pode ver, o céu vê, né? Aquilo que você não pode resolver para o seu amigo, né? Para as pessoas que você conhece, você tem um amor, um carinho especial, que o céu trouxe essa amizade para você em oração. O céu vai te revelar coisas que você vai poder falar, né? Testificar a vida dessa pessoa. Então não precisa estar 24 horas com a pessoa, mas o discernimento espiritual, né? Que faz com que nós possamos enxergar além de um sorriso, né? Eu costumo dizer que um sorriso não quer dizer que você está feliz, não. Tá? Um sorriso às vezes disfarça dores, depressão, ansiedade, que eu já estive neste lugar, né? E às vezes a tua ansiedade tenta me pegar, né? Quando eu sou traída, sou vendida, sou usada do bem, né? Na imagem de alguém. Várias vezes já vivi isso, né? Mas eu sei que o céu, ele só permite passar por essa situação quem tem propósito, quem ele escolheu e tem a certeza que está capacitado para passar por isso, né? A forma das pessoas te usarem para bem próprio não quer dizer que elas estão tendo vantagem não, tá? Isso é um teste do céu sobre a sua vida, para que você venha testificar que mesmo as pessoas te usando para vantagem, né, delas próprias, para limpar a sua imagem, né, para te usarem como pontes, né, para alguma coisa, porque já não tem mais acessos, é o céu te mostrando que você é capaz, né, de aguentar. Assim como Jesus passou por tantas coisas, nós também não iremos deixar de sofrer essas decepções. Mas isso não significa que o outro lado está tendo vantagem a respeito disso, né? Porque o céu já viu, né? E a sua boa ação, você abraçar, né, no tempo a qual as pessoas estão precisando uma pessoa, isso é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que está sobre você, você abraçar, independente da intenção da pessoa. Você está abraçando porque você a ama, porque você quer o bem, você aconselha porque você quer o bem, quer ver aquela pessoa crescendo, evoluindo na graça e no conhecimento. Mas se a intenção do coração do homem ou da mulher for diferente disso, o céu já viu. Então o céu irá te recompensar por a sua bondade, pela sua simplicidade, pelo amor de Cristo, a essência de Cristo em você em fazer o bem, mas sem olhar a intenção de dentro. Porque quem olha a intenção de dentro do coração da mulher e do homem é o próprio Deus. Ele sabe qual é a intenção das pessoas a seu respeito. Uma vez Deus me deu essa frase
né? Cuidado com as suas intenções, porque o céu já te viu. E o céu vê, o céu nunca se engana. E quando acender uma alertinha em você, não é sua intuição não, que nós não temos esse negócio de intuição, né? Isso não provém do Senhor. É o próprio Espírito Santo te alertando de algo que precisa ser mudado. Então, fiquem atentos, fiquem sensíveis à voz do Senhor, que existe um tempo para todas as coisas. Você passou pela vida dessas pessoas para transmitir aquilo que o céu depositou em você, né? Quando o céu confia numa pessoa, o céu tem propósito na vida dessa pessoa. Até o mais vil pecador, ele é transformado de alguma forma, a vida dele é mudada através de você. O céu só coloca propósito assim na vida de uma pessoa quando ele confia que aquela pessoa é capaz de fazer. Então, até nisso você é usado, né? Para transformar a vida, para transformar histórias, pessoas, tantas pessoas aí, né, que eu já vi vídeos desacreditadas, né? Não tem mais, a palavra dela não vale mais nem um centavo, né? E quando ela começa a andar com você, as pessoas falam, não com fulano, não, é pessoa de Deus. E começa a ver a mudança em você, porque aquela pessoa, né, que não tinha voz, começa a ter. Aquela pessoa que não tinha oportunidade, começa a ter. Por quê? Porque Deus colocou uma essência em você. E essa essência também não é para você engrandecer o seu eu. É para que a vontade do Senhor seja feita na vida da pessoa, mesmo que a intenção dela seja eu vou andar com fulano porque fulano não vai abrir essa porta para mim. Não porque gosta de você, porque você tem um acesso. Quando as pessoas têm um acesso de Deus para a vida delas e esse acesso abre portas, as pessoas realmente têm, né, essa visão. Cola com fulano que fulano tem acesso em tal lugar, tal gravadora. Cola com fulano porque fulano tem muita agenda, vai te encaixar lá na igreja fulano de tal. Cola com fulano que o fulano sabe de uma igreja aí que se tu for, né, tu vai ganhar muitos seguidores. Tem pessoas que são assim. E eu já ouvi, né, de algumas pessoas que eu sigo, que pessoas realmente, né, ficaram perto delas por conta do acesso que elas têm, né? Mas só que o céu vê, né? Você faz de coração, mas o céu está ali, ó, de olho em você. O céu nunca deixa o tempo fugir, né? O tempo, está acontecendo qualquer coisa a seu respeito. O céu nunca perde um momento seu, porque ele está com os olhos sobre você. Então não se preocupe, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós temos que glorificar o nome do Senhor na dor, na alegria, né? E quando eu dei conselhos também para muitas pessoas em algum tempo que Deus me permitiu, né? Mesmo precisando também de conselhos, de um abraço, né? De um ombro amigo, Deus me fez dar conselho para pessoas, né? Eu aconselhei essas pessoas a serem, sabe, verdadeiras, transparentes, independente da sua dor, né? As pessoas serem verdadeiras, transparentes, gratas, porque isso abre portas, abre caminho perante o Senhor, né? As pessoas não podem estar nos vendo, mas o próprio Deus está nos vendo. Nós não estamos, como se diz, escondidos não, tá? Deus está vendo tudo. E às vezes nós perdemos pessoas, ou pessoas nos abandonam, não porque nós somos incapazes, nós não tivemos capacidade de manter aquela pessoa do nosso lado, nós não merecemos, porque o céu tirou, porque viu algo que nós não vimos, ouviu conversa que nós não vimos, viu coisas que nós não vimos. Então, lembre-se, todas as pessoas, né, que saem de maneira errada da sua vida, o céu. O céu fez coisas para poder, usou decepções, usou modos, né, para que você viesse largar. Várias vezes o céu me deu direcionamento, né, e eu achei que eu acredito que o tempo vai aperfeiçoar certas coisas e não, o céu está me mostrando, não vai ficar, não vai viver, não vai presenciar, né, não é. E o coração dói, né, gente? Porque quando nós temos pessoas já, quando nós temos um carinho especial e o céu manda nós abrirmos mão, se as coisas não se alinham do modo a qual Deus está direcionando, te dando orientação, a pessoa não quer abrir mão daquilo que traz desconforto, o céu faz questão de tirar, porque o céu ele conhece o nosso futuro, nosso presente, né? Então, o céu não quer que o tempo da promessa seja danificado. E ainda tem isso também, tem pessoas que Deus vai alinhar para andar com você no tempo da promessa, para te trazer, né, um amigo, um conforto, um abraço, que vai ser lado a lado com você, né? Então, nem sobre isso, né, o céu perde, né? Porque se a pessoa não está preparada agora, né, para abrir mão de coisas que o céu está pedindo, então também não estará preparado para viver o propósito que vai te mandar abrir mão de muito mais coisas que você pensa. Então, nós temos que estar preparados. Quando o céu mandar tu abrir mão, mesmo você amando e gostando, gente, abre mão, porque uma hora o cinto vai apertar e você não vai ver saída. E outra coisa, o céu vai permitir que o coração das pessoas se endureçam e realmente elas não abrem mão para ficar ao seu lado. E você tem que entender, né, que o céu, ele tem suas estratégias, né? Nada servirá de pedra de tropeço para os propósitos que Deus tem a seu respeito. Só conhece lá na frente. Se você vai acessar as pessoas, né? Amigos, namorados, noivos, né? Esposo, vai estar contigo na caminhada, no processo, ou elas vão te abandonar no meio do caminho. O Senhor já dá sinais. Nós temos que estar pronto ao tempo do sinal também. Temos que estar atento aos sinais, né? Nesse tempo ao qual Deus, ele é sabedor de todas as coisas. O céu nunca perde. O céu sempre ganha.
tá? Você está protegido pelo Senhor. O tempo do Senhor sobre a sua vida é precioso para te aperfeiçoar. Eu lembro eu agora que por 2 vezes eu tive que abrir mão de coisas, né? E eu sempre perguntei a Deus sobre isso, né? De abrir mão dói, mas é necessário. Né? A gente abre mão daquilo que as pessoas não abrem mão, né? Porque e se a promessa chega, né? Certas coisas que não são abertas mão atrapalha a promessa que Deus tem na tua vida. Deus não quer atrasar, né? Se atrasar, Ele sempre chega na hora certa. Então há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ninguém pode atrapalhar esse tempo na sua vida. Eu estou coberta pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, tá? Mesmo que está me trazendo dores, mas eu estou coberta pela misericórdia do Senhor. Eu sei que a graça do Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quando eu penso que eu estou só, Jesus manda pessoas aqui na minha casa para me abraçar, igual no meu aniversário, né? Deus trouxe pessoas para me abraçar, porque eu estava me sentindo sozinha. Foi o tempo que Deus reservou para mim, para me dizer, ó, você não está sozinha, eu estou aqui, olha aí, ó. Você achou que não ia ter nada? Você achou que ia ser um dia normal? Eu trouxe algo especial para você. E eu pude ver que Deus reservou aquele tempo para aquelas pessoas estarem ali comigo. No dia do culto de consagração também, eu estava ensaiando uma música há muito tempo e me veio uma irmã lá da igreja, né? E Deus me trouxe ela à memória. E eu falei com ela na consagração, eu não sei o que se passa com você, mas quando eu estava louvando assim em casa, Deus me fez lembrar de você. E eu cantei aquela canção, entreguei aquilo que Deus... Eu nem ia na consagração, era isso. Mas Deus começou a me incomodar, né? Eu fiquei me questionando, nossa, o que você vai fazer em casa, né? Não tem nada pra você fazer, você ficar olhando, você vai se arrepender se não for. E eu fiquei me questionando a mim mesma, falei, sabe, quando eu vou tomar um banho, eu vou. E fui. E chegando lá na consagração, falei isso aí que vocês ouviram agora. E eu entreguei. Irmãos, eu entreguei. Quando eu desci, que mandou abraçar as irmãs e tudo mais, a irmã veio e me abraçou e falou assim, essa música é pra você também. Deus que começou a falar, começou a me entregar muita coisa, sabe? E Deus está sempre me lembrando que Ele vai fazer no seu tempo, porque é como eu disse para vocês, Deus está selecionando as pessoas que vão estar comigo para viver e selecionando aquelas também que são eu, né? Eu gostaria que muitas pessoas que passaram pela minha vida vissem isso aqui que eu estou vivendo agora. Ter o meu lar, né? Mesmo que seja alugado por enquanto, ainda, igual minha amiga me ensinou, ainda, né? E cara, só de eu ter isso daqui no lar, né, minhas coisinhas, né, eu agradeço muito a Deus, né? Teve um tempo para isso, né, para viver isso tudo aqui. E Deus sempre me lembrando dessas promessas, né? Sempre me fazendo lembrar. Toda vez que eu me esqueço ou desanimo, Ele usa alguém para me abraçar. Gente, todas as vezes que o céu sabe que eu estou me sentindo sozinha, Ele usa uma pessoa no tempo para me abraçar. As pessoas eu acho que nem entendem muito isso, né? De tanto abraço que eu recebo, tanto carinho, mas é o céu, né? Eu entendo que o próprio Deus, Ele desce e se apresenta, né? Como posso dizer? Ele se apresenta em forma de pessoas para me abraçar. E eu sinto. Não é uma coisa assim que é só um abraço, sabe? Todas as vezes, gente, em toda a minha trajetória com o Senhor, eu sempre recebi esses abraços. E eu não falo para ninguém quando eu tô triste ou tô, né? Eu não falo. Eu não tenho essa mania de ficar falando para as pessoas. Eu sorrio para as pessoas. As pessoas às vezes nem notam. Eu sorrio pra pessoa, brinco, converso, eu sou assim. Mas teve uma irmã até que falou pra mim, nossa, quando eu cheguei na igreja, Deus me fez olhar pra você. A primeira pessoa que me fez olhar pra você. E eu não parava de sentir vontade de olhar, eu só vinha você. Mas eu falei pra ela também que Deus tinha falado comigo, né? Falado com ela, que eu tinha sentido que Deus estava falando com o esposo dela. Eu senti que como o esposo dela estivesse chamando alguém pra vir me abraçar. A todo tempo que ele passava no corredor, Deus me falava que Deus ia mandar ele mandar alguém pra me abraçar. Eu falei, Jesus, deixa eu quietinho aqui. Eu queria tanto ficar ali, sabe, no meu cantinho. E Deus estava incomodando, né, a esposa dele, olha isso. Eu senti no culto isso. E Deus, ele sempre confirma que ela depois ela me falou, eu senti muita vontade de te abraçar. Mas eu não tinha falado ainda sobre isso com ela, que disse que Deus me deu. Ela falou comigo quando ela chegou na igreja. Ela sentiu vontade. Ela, a primeira pessoa que ela olhou assim de costas e sentiu, né? Que realmente eu estava precisando ali, né? De um consolo do Espírito Santo. Mas eu creio que a intercessão também, ela faz uma oração, só você de pensar na pessoa e sentir, o Espírito Santo de Deus começa a mover, né, ali o ambiente. E depois ela sentou ao meu lado, né, quase no finalzinho do culto, e a gente ficou ali juntas, né, mas foi um momento, assim, que a qual ela esteve perto de mim, e de alguma forma o céu estava perto de mim. Eu me senti, assim, bem, né, conversei com ela, me senti bem. Então, é sobre isso, gente, o céu sempre vai lembrar de você. Pode todos se esquecerem de você, é, mas o tempo de Deus, né, em lembrar, né, o tempo de Deus em se lembrar de você vai ser em todo momento. Tá? O céu não esquece de você. Ele sabe seu nome, seu endereço, sabe como agir ao seu favor. Tá bom? Então, espere o tempo de Deus. Eu não desisti dos meus sonhos, né? Eu tenho sonhos. Se assim for da vontade do Senhor dele realizar, né?
Mas eu não desisti por causa das minhas decepções, tá? Continua de pé. Mas agora vai ser totalmente no tempo do Senhor. Já coloquei esse propósito no coração. Não desisti dos meus sonhos. Eu tenho um sonho maravilhoso para realizar. Não desisti, tá? Não desisti. Mas vai ser agora no tempo de Deus, que vai ser lindo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida no tempo dele. Eu creio que eu vou viver uma coisa extraordinária. Pode salvar esse vídeo aqui. Eu vou viver uma coisa tão extraordinária. Além do meu sonho. Além. Eu creio nisso. Eu vou viver além. Sabia que o inimigo da minha alma tentou me arrancar isso quando eu estava chorando muito, né? Essa semana que iniciou, eu chorei mesmo, chorei. Porque tudo que a gente quer que as pessoas reconheçam, né? Reconheçam que estão erradas, que conserte, que te pede desculpa, né? Que tente organizar as coisas da melhor forma possível, para que tudo venha a dar certo. Mas eu vi que o céu também não permitiu, né? De alguma forma, não deixou isso acontecer. Né? Eu entendi também que se o céu quisesse, teria acontecido, mas não quis. E o inimigo da minha alma tentou roubar esse sonho de mim, confesso. Eu falei tantas coisas, né? Triste, falei tantas coisas. Mas, hoje parando pra pensar, eu falei, não existe não. As decepções não podem frustrar os sonhos que eu tenho. E vai ser lindo, pode salvar esse vídeo. Ó, confirmação. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Vai ser além das minhas expectativas, vai ser algo do céu. Gente, vai ser algo maravilhoso. Eu profetizo sobre a minha vida agora. Profetiza aí sobre a sua também. Feche os seus olhos. Imagina algo que você deseja muito. Vai ser algo do céu. Vai ser algo do céu. Vou dar só uma palhinha pra vocês aqui. Vai ter orquestra. Vai ter orquestra. Vai ter um hino que vai tocar o céu. Vai ter orquestra nesse sonho meu. Vai ser um lugar acampado, gramado. Vai ter um cenário lindo e abençoado pela glória de Deus. E ali Deus vai selar todas as promessas que Ele fez pra mim. Vai ser lindo. Não desista do sonho de vocês por conta das decepções. Porque Deus tem tempo pra tudo e Ele vai sempre fazer o melhor pra você. Hoje, eu botei no meu coração, quando eu chorei. Eu já chorei, tá? Chorei bastante. Mas não por conta da perda. Foi decepção de não ter conseguido, né, ver um ato de arrependimento. Né? Mas eu entendi que foi a vontade de Deus assim, desse jeito. E eu recebo. Se foi a vontade do Senhor, tá ótimo. Porque o céu também revela o após a sua decisão, né? Deus abre nossa visão. E eu vi muitas coisas, eu agradeci até a Deus por conta disso, tá? Eu agradeço a Deus muito por conta disso, que minha visão abriu, né? Muitas coisas. Mas eu vou viver esse tempo. Eu vou viver. Agora eu vou esperar o tempo de Deus realizar. Mas eu não desisti de viver esse sonho, não. Eu vou viver. As decepções não frustrarão esse sonho maravilhoso que eu vou viver. A gente vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser tudo perfeito. Na minha mente eu já tenho como vai ser, mas vai ser além do que eu imaginei. Vai ter orquestra tocando. Vai ter o som do céu nesse ambiente, a qual eu sonho. E vocês podem salvar esse vídeo. Que vocês verão a mão do Senhor realizando esse grande sonho e selando com chave de ouro. E me falando. Valeu a pena, tá vendo? Valeu a pena você esperar. Eu vou esperar. Eu sei que o céu tem coisas maravilhosas, tá? E nesse tempo vigie, porque eu tenho muitas também pratos, né? Quando Deus ele faz nós sonharmos e termos esperança novamente daquilo que o nosso inimigo quer nos roubar, vem primeiro uns pratinhos tão bonitinhos, né? No tempo errado para nós aceitarmos, mas o céu vai fazer coisa linda. Pode salvar esse vídeo. Vai ser lindo. Vai ser além das minhas expectativas. Vai ser lindo. Vai ser lindo, 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 lindo que Deus vai fazer na minha vida. E eu creio, vai ter o som do céu nesse ambiente. Deus irá selar com chave de ouro os meus sonhos. E eu vou entender de todo o processo que eu passei. Era somente para viver o melhor do Senhor para minha vida. Eu vou viver. Vai ser lindo, pode salvar isso aqui. Você que está me assistindo, pode salvar. Vai ser lindo. Até o tamanho do mistério que eu sonho muito. Vai ser lindo. Vai ser lindo, 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 lindo. Vai ser maravilhoso, gente. Vocês não têm noção quanto o céu vai me presentear. Essa coisa é grande. Deus às vezes tira coisas que não são grandes à sua vista. Às vezes o que nós sonhamos é tão pequenininho e Deus tem coisas grandes para nós. Vai ser o som do céu. O som do céu vai habitar em corações naquele lugar. Eu profetizo. O som do céu vai habitar em corações que já desistiram de viver esse mesmo sonho que eu quero viver. Então que vocês possam esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é lindo. Eu declarei que eu vou esperar. Desistir não. Cada decepção não. Mas eu vou esperar o tempo de Deus, que o que Deus tem pra mim é lindo e eu quero. Eu recebo. É meu e ninguém toma. Tá bom? Então, sobre isso, gente, vamos viver, vamos servir ao Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor, servir a nossa igreja com excelência, ter o tempo preciso, precioso. Eu tô tendo umas dificuldadezinhas em questão de
né, de se locomover, porque eu tenho um filhozinho gordinho, né? Ele tem tanta dificuldade de andar. E aí, mas eu sei que o céu também vai entrar com providência em relação a isso, né? Então eu já propus no meu coração, no dia que não der pra eles irem, eu irei buscar pela minha família. Ponto final. Tem alguns barulhinhos aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. Mas está escrito aqui: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Então, só em Deus nós vamos obter, né, vitória em Cristo Jesus. Que você possa esperar o tempo de Deus. Tá? Espere. Não tenha mais pressa, não. Porque eu descobri que a pressa, ela nos leva a caminhos que não são legais. Apesar que eu não tive pressa, tá, gente? Não tive, não. Tá? Mas vamos esperar em Deus, tá bom? A melhor forma de nós vivermos algo sobrenatural é esperando o Senhor, o melhor dele. Ele sempre tem o melhor para nós. Tô falando aqui com você, gente, uma fúria danada. Com a água aqui assim. Mas eu tive que vir entregar essa palavra para vocês. Esperem o tempo de Deus. O tempo de Deus vai ser lindo. Eu já profetizo sobre a sua vida. Que o tempo de Deus será lindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. E eu vou cantar um trecho de uma música que diz assim: o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Que o tempo de Deus chegue pra minha vida e pra sua vida nesse dia, né? Que o tempo do Senhor seja cumprido em nossas vidas, amém? Grande beijo, até o próxima palavra de fé para a vida de vocês. Hoje foi falado sobre o tempo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E é sobre isso. Deus abençoe. E assim, quando Deus ministrar algo no meu coração, eu venho aqui falar com vocês. E receba essa palavra. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida.